Se você quer fazer o seu podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus. A agência é especializada e tem uma super estrutura. Os endereços, os contatos estão fixados nos comentários desse vídeo. E se você quer roupas bem legais, com um descontaço, é só você entrar no site da Ripple. Digitando o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto em todas as peças. É só você olhar o endereço aí fixado nos comentários e ir lá no site da Ripple. Uma queixa do governo é que, pelo menos é um discurso, aí você me fala, não conseguimos governar direito porque o STF impede, porque o Congresso impede. E aí? Me fala que pauta do governo, importante de fato, e não passou? A gestão da pandemia, por exemplo. Não, mas o que faltou na gestão da pandemia? A gestão da pandemia, o governo federal diz que tiraram o poder do governo federal de definir. Não tiraram, eles só disseram que os governadores podem também fazer as medidas. Exatamente. O governo federal... Mas o discurso do governo federal é esse? É lógico, é porque ele precisa se tirar da falta de competência que ele teve, né? Porque no fim das contas, se você tivesse coordenado as políticas na pandemia, nós não teríamos quase 600 mil mortos. Teria muito menos. Você acha, realmente? Eu tenho certeza absoluta. Cara, porque veja bem, a gente começou a pandemia, você tinha o Mandetta. E aí, rapidão, trocou. Virou... Depois foi o Taish, né? Foram tantos que eu nem lembro. Aí foi o Taish, aí depois o Eduardo Pazuello, que é um desastre. Você acha que ele foi um desastre? Meu Deus do céu. Não, o Pazuello, primeiro que, obviamente, não entendia nada de saúde. Mas teoricamente, entendia de logística. Não conseguiu entregar as coisas direito. Faltou oxigênio em Manaus. Mas você acha que foi culpa do governo federal? Eles sabiam disso e é o governo federal que faz essa entrega. Tudo bem, mas... Inclusive. Tudo bem, mas aí Mas a gestão não estava com o governo? Oi? A gestão não estava com o governo? Não. O governo... A entrega de oxigênio era feita pelo Ministério da Saúde, inclusive. Mas então, a gestão disso não estava com o governo do Amazonas? Tava não. O governo estava avisando, inclusive, que ia faltar oxigênio. E o Pazuello, não sei se ignorou, não se sabe. Eu estou te questionando pelo seguinte, a gente sabe que tem muita narrativa política nisso. 95% o tempo todo. É narrativa política. Todo. O que eu quero saber é o real. O real faltou coordenação. Porque no fim das contas, qual é o papel do governo federal na saúde? Coordenar. O SUS ele é desenhado assim. O SUS ele é uma instituição tripartite. Os executantes são sempre os estados e municípios, mas o governo federal coordena todo esse processo. Se não tiver coordenação, vira uma bagunça, né? A educação é a mesma coisa. O governo federal coordena o processo educacional, apesar de que quem executa sempre são os estados e os municípios, né? Sem a coordenação, virou bagunça, né? Na educação é desde 2019, na saúde foi desde 2020. Então, assim, essa que é a grande questão. O governo quis tirar dele mesmo o papel de coordenar. E aí, deu no que deu. Imagina o seguinte, se você tivesse, logo no início da pandemia, juntado estados e municípios, falando assim, nós vamos fazer aqui, nós vamos dividir o país em micro-regiões sanitárias e nós vamos estabelecer os critérios que cada micro-região vai ter as suas restrições de acordo com esses critérios. E não vai ser o estado inteiro ou o país inteiro. Vai ser em cada micro-região. Porque nós tivemos lugares no Brasil que fechou muito antes do que precisava. Aí quando precisava fechar, o povo não aguentava mais. Né? Foi o caso de Santa Catarina, inclusive. Né? Teve lugares do Brasil que demorou demais para abrir. Mas Santa Catarina foi o primeiro a abrir, não foi? Foi o primeiro a abrir justamente porque na hora que precisava ser fechado, entendeu? Essa que é a grande questão. Se você tivesse tido essa coordenação, com critério, com diálogo, né, e com política pública, no fim das contas, você teria uma gestão muito menos belicosa, né, da pandemia. E esse é o grande problema, assim. Muita gente quis fazer política, ao invés de fazer política pública. E aí, muita gente em todos os lugares, né? Todos os lugares, lógico. Não foi só o governo federal, não. Em todos os lugares. Entendeu? Todo mundo se aproveita, infelizmente. Lógico. Ele tá fazendo ainda. Esse, pra mim, é um dos grandes problemas, assim. Eu fiz o meu primeiro discurso, você me lembrou disso, e na Câmara de Deputados, eu falei exatamente disso. Falei, enquanto nós estamos aqui
atrasando a votação de uma pauta super importante só para marcar a posição política, tem 63 milhões de brasileiros endividados. A gente estava justamente votando o cadastro positivo, que ia ajudar bastante nessa questão. Então, assim, eu sempre acho, cara, qual que é o problema e qual que é a solução, vamos resolver. Para mim não importa muito essa coisa das narrativas políticas, eu até peco, politicamente falando, às vezes, por conta disso. Mas, infelizmente, a gente tem muita narrativa política envolvendo até hoje, né, a pandemia. Exatamente. E assim, o que você acha desses casos de corrupção pipocando em relação a verbas repassadas para combate à pandemia? Teve muito mesmo. Isso era algo previsto, tá? Porque quando você passa uma verba... É isso que eu acho maluquice, assim. Como assim previsto, né? Isso não, é errado, contra a lei, e assim... Mas não era previsto, era previsível. Previsível. Perdão. Ok, porque a gente está no Brasil, acaba sendo previsto mesmo. Exato. As pessoas contam com isso, parece. O que acontece? O mundo inteiro fez uma transferência para a ponta, né, ou seja, do governo federal para os governos locais, de forma muito mais flexível. No mundo inteiro isso aconteceu, né? Como assim flexível? Por exemplo, o dinheiro que a gente passou para estados e municípios, foram 120 bilhões de reais, estava 100% flexível. Não era tipo assim, tem que usar com isso. Tem que usar com isso, tá amarradão e tal. Só não podia aumentar salário. O resto podia fazer tudo. Entendeu? Exatamente. E como tinha muito dinheiro... Gente, tinha muito dinheiro. Foram 120 bilhões de reais. É muita grana. Né? Só para estados e municípios. Fora que o que foi gasto com auxílio emergencial, etc, etc. Mas só para estados e municípios... 60 bi? 320. 320 bi? Com auxílio emergencial foi? Não, só pro... Para estados e municípios foi 120. Porque 60 foi de perdão de dívida. 360 bi? Do auxílio emergencial? Foi, 320. Muita grana, 320. No total, até o fim de 2020, foram 320 bilhões, mais ou menos, de auxílio emergencial, né? Mas o que acontece? Foi muito dinheiro para os estados e municípios, de forma flexível, porque precisava ser gasto emergencialmente. Tudo com dispensa de licitação e etc. Qual que era o grande problema? Há um problema que, inclusive, eu tenho que reconhecer, não tivemos aqui no nosso estado, porque a transparência aqui foi a maior do Brasil. Qual que foi o grande problema? Você não tinha transparência no gasto em muitos locais, e por ser dispensa de licitação, virou essa bagunça que a gente viu em vários lugares do nosso país. O que para mim tem que ser feito? Eu, inclusive, sou autor de uma lei que está no Senado, a gente já aprovou na Câmara, que dobra a pena nos crimes de corrupção durante a pandemia. Porque já que foi flexível para gastar, a gente precisa ser duro para fiscalizar, né? Então agora, uma vez investigado e provado, a pena para mim tem que ser muito mais dura. Não, tudo bem, Felipe, mas assim, como a gente estava falando, a gente está no Brasil e a possibilidade de alguma coisa acontecer e essas pessoas não serem punidas é muito grande. O que você acha disso? Eu não acho que a possibilidade delas serem punidas é muito baixa, não. Você acha que não? Olha, a Polícia Federal tá cheia de operações aí, justamente fazendo a investigação. Porque tem que ter prova, né? Vamos combinar. E depois da Lava Jato, tornou-se muito mais dura o lidar com a corrupção.